Fala, galera do Pântano Pop, Natal tá chegando e como não podia ser diferente, nós vamos deixar aqui a nossa recomendação de filme natalino. Ano passado nós deixamos um clássico, A Felicidade Não Se Compra, que na nossa opinião aqui, de muita gente, mundo afora, é o melhor filme de Natal de todos os tempos. E também fizemos uma listinha, depois vamos deixar o link na descrição aqui, sobre os nossos melhores filmes de Natal. Então, esse ano vamos falar também de um clássico da Era de Ouro de Hollywood, The Bishop's Wife, conhecido no Brasil como Um Anjo que Caiu do Céu. Mas antes de continuar e falar do filme, deixe o seu like. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, dá uma olhada nos nossos conteúdos. Aqui é um canal de cultura pop, divertido, leve, bem-humorado. Tem cinema, séries, animações, muita música. Ative as notificações também para saber das nossos novos conteúdos, nossos novos vídeos que normalmente são lançados nas sextas-feiras. E também use e abuse da caixa de comentários com suas opiniões, suas sugestões, críticas também, desde que sejam respeitosas, né? The Bishop's Wife, literalmente a esposa do bispo, é um bispo protestante, então pode casar, né? Não é católico. É um filme lançado em 1947, produzido pela lenda do cinema Samuel Goldwyn e dirigido por Henry Costa, e estrelado pela carismática figura de um dos maiores astros do cinema em todos os tempos, Cary Grant, além de Loretta Young e David Niven. O filme tem uma história bem singela, como esses filmes de Natal, leves, para a família. O bispo Henry, interpretado por David Niven, está obcecado para construir uma catedral. Ele tenta conseguir recursos, aturando a arrogância das ricaças da cidade, que querem fazer caridade, mas estão muito mais preocupadas com as suas vaidades que com a caridade em si. Mas o bispo Henry acha que essa é a grande missão dele como clérigo, construir essa catedral. E ele acaba perdendo o foco de tudo que é mais importante na vida, inclusive a sua esposa, a esposa chamada Julia. Na sua prece, surge para o bispo Henry um anjo que se apresenta como Dudley, interpretado pelo Cary Grant. E o Dudley é, como o próprio Cary Grant, muito carismático, gente boa, encantador, todo mundo gosta dele. As crianças adoram ele, as pessoas que conhecem ele na rua começam a conversar com ele e já acham ele o máximo. Quem é esse cara? Eu não sei quem é, mas ele é gente boa pra caramba. E quando ele chega na casa do bispo Henry, ele já se apresenta, vim ajudar você a conseguir o que você quer. O bispo fica assim, não, tô maluco, eu não pode ser um anjo, mas ele vai ali meio acreditando, e o Dudley começa a se entranhar dentro da família do bispo. E aí é uma coisa muito interessante, que faz esse filme ser muito mais do que uma coisa boba do anjo que vai ajudar uma família, filme natalino. O anjo, ele se interessa pela esposa do bispo, a Julia. E a Julia se interessa pelo anjo. Quem não se interessaria pelo Cary Grant? E é a coisa que Hollywood tem nessa época. O Hays Code, que eram códigos que diziam basicamente o que se podia dizer e o que não se podia dizer, o que se podia mostrar e o que não se podia mostrar nos filmes. E esse código continuou vigente até meados dos anos 60. Então, não podia ter nu. Os beijos não podiam ser muito calientes. Cenas de sexo, obviamente, nem pensar. Certos temas eram tabu. E você tem um filme natalino, um filme para a família, em que um anjo, ou seja, um enviado de Deus, está dando em cima de uma mulher casada. E essa mulher casada pode vir a ficar com o anjo e abandonar o marido, que é ainda por cima um bispo, uma autoridade religiosa. E, nossa, é muito
pesado para um filme tão leve. Mas é isso que é o encanto do filme, porque ele consegue falar sobre as coisas que todos nós passamos. As nossas inseguranças, as nossas perdas de foco frequentes quando nós estamos achando que o nosso trabalho é mais importante do que os nossos amigos ou nossa família, do que viver o presente. O Dudley, durante o filme, o anjo, ele fica o tempo inteiro tentando incentivar todas as pessoas que cruzam o caminho dele, não apenas a Julia, a esposa do bispo, personagem título do filme, mas as pessoas que ele cruza. Viva, divirta-se. A vida é agora. E isso é uma coisa muito interessante. Se fala muito disso, de viver o presente hoje, no século XXI, e pensar que a mensagem de um filme do final dos anos 40 é viva o presente, né? E não é de uma forma hedonista, vai, seja responsável, não. A vida é você fazer as coisas agora, é você aproveitar, aceitar os riscos que ela tem. E eu não vou dar spoiler. Essa disputa entre o bispo Henry e o anjo Dudley pela Julia, como vai ficar? Será que o Dudley realmente está interessado na esposa do bispo? Ou é parte de um plano dele para poder chamar a atenção do bispo para perda de foco, para perda de atenção para o que é realmente mais importante? Quem não assistiu esse filme, e eu acredito que muito pouca gente assistiu, infelizmente, procura esse filme, acho que é fácil de achar no YouTube, também deve ter em canais de streaming. É um filme muito gostoso, é um filme leve, mas ao mesmo tempo ele consegue, com aquela sutileza típica da Era de Ouro de Hollywood, parecer que está falando de uma coisa meio bobinha, mas quando ele está tratando de coisas muito sérias, que nós sentimos muitas vezes e não temos coragem de falar, de expressar. Então eu acho que vale muito a pena ver esse filme. E vamos à curiosidade sobre esse filme. Esse filme é tão bom assim, pelo menos eu acho, e eu acredito que todo mundo aqui assistir também vai concordar comigo, mas ele foi muito problemático. Foi muito problemático no começo. Para início de conversa, Henry Costa, o diretor, não foi o primeiro diretor do filme. O diretor inicial, escolhido pelo Samuel Goldwyn, foi William A. Saiter. Mas o Goldwyn não ficou muito satisfeito com o trabalho dele e chamou Henry Costa. E aí Costa começou a fazer um filme completamente diferente. Tudo bem, o filme foi lançado numa pré-estreia para críticos, os críticos adoraram o filme. Mas quando o filme foi para as exibições testes, o público não gostou muito, não teve uma reação muito boa. E aí o Samuel Goldwyn, produtor poderoso, trouxe o lendário Billy Wilder, cineasta, roteirista, e o seu parceiro de mais de 16 filmes, Charles Brackett, para mexer em coisas do roteiro, e provavelmente eles tiveram que filmar novas cenas para finalmente lançar o filme no final do ano, em dezembro de 1947. Mas a bilheteria foi muito fraca. E uma pesquisa encomendada pela RKO, o grande estúdio, e que costumava distribuir os filmes do Samuel Goldwyn, os filmes independentes do Goldwyn, fez a seguinte descoberta. O público não queria assistir The Bishop's Wife, a esposa do bispo, porque achavam que era um filme religioso. Bons tempos em que as pessoas não estavam muito querendo ver filme religioso no cinema, né? Então, Samuel Goldwyn teve uma ideia que deu um resultado estético bem fraco, mas que funcionou do ponto de vista comercial. Ele mudou o título de The Bishop's Wife para Cary and the Bishop's Wife. Ou seja, Cary, por causa do Cary Grant, e a esposa do bispo. Para as pessoas conseguirem entender que era um filme puxado pelo megastar Cary Grant, um cara que tinha um poder de atrair bilheteria muito grande. E isso funcionou. A bilheteria aumentou em cerca de 25% após essa mudança no título. Então, esse filme que deu tanto problema, demorou para engrenar, acabou se tornando um cult, um clássico natalino.
E um filme delicioso, um filme que, como eu disse, vale a pena. Mas uma curiosidade é que esse filme, ele teve uma mudança também radical no elenco. O filme teria o David Niven interpretando o anjo e não o bispo. Quem interpretaria o bispo era Dana Andrews, o famoso ator de filme noir nos anos 40, e quem faria a Julia, a esposa do bispo, seria a Teresa Wright. Só que a Teresa Wright estava grávida, não pôde fazer o filme. Então, pegaram Dana Andrews, que faria o filme, e emprestaram para a RKO, para os estúdios RKO, em troca de conseguir a Loretta Young, que era uma atriz contratada da RKO. Lembrando que, naquela época, os atores eles eram fixos dos estúdios, eles eram empregados de estúdios específicos. E, às vezes, tinham esses empréstimos. Então, houve uma troca. Samuel Goldwyn deixou Dana Andrews trabalhar para a RKO por um tempo para poder usar a Loretta Young para interpretar a Julia. O Henry Koster é que teve a ideia e conseguiu trazer o megastar Cary Grant para fazer o filme. Só que o Cary Grant falou, eu não quero fazer o bispo, não. Eu quero fazer o anjo. E aí, o David Niven, não sei se contente ou tanto fez para ele, acabou interpretando o bispo Henry, e o Cary Grant ficou perfeitamente encaixado, fazendo maravilhosamente bem o anjo Dudley, que é um personagem que não poderia ter sido feito por um ator melhor, porque se tem uma pessoa em Hollywood com carisma, com essa coisa, essa qualidade de likable, né, de ser fácil de gostar, é o Cary Grant. Numa época em que os atores de Hollywood tinham que ser, mais do que tudo, carismáticos, likable, todos eles tinham que ter isso de qualidade, podiam ser atores até medianos, mas todos eles tinham que ter muito carisma. O Cary Grant conseguia, ainda assim, se sobressair. Então ele está perfeito, David Niven está perfeito como bispo. Eu não consigo imaginar o David Niven fazendo o anjo, com aquela inglesice, cavalheiresca dele, o próprio paradigma do inglês aristocrático. E a Loretta Young, maravilhosa. E o filme acabou sendo indicado para 5 Oscars. Ganhou um Oscar de som, mas foi indicado também como melhor filme e melhor diretor para o Henry Koster. Nenhum dos 3 atores principais foram indicados, o que eu acho... Não lembro quem foram os indicados do ano de 1948, mas os 3 são brilhantes. E os críticos disseram que o grande sucesso do filme residia exatamente nesse trio formado pelo Cary Grant, pela Loretta Young e pelo David Niven. Eu sou suspeito porque eu sou um grande fã do Cary Grant. É um dos meus atores preferidos da Hollywood clássica. E eu sou um super fã do David Niven. Costumo dizer que ele é um paradigma para mim. Assim. Eu queria ser o David Niven. Ele é o meu animal totem. Mas, enfim, essa é a nossa recomendação para o filme de Natal de 2024. Vejam as nossas recomendações do ano passado, a nossa lista dos melhores filmes de Natal e também o nosso filme, nosso vídeo especial sobre o filme A Felicidade Não Se Compra, do Frank Capra. Os links vão estar na descrição desse vídeo aqui. Até a próxima. Valeu! E Feliz Natal!